Dólar em queda. O dólar vai chegar aos R$ 4? Bom, hoje eu vou fazer uma análise de tudo o que está acontecendo e está fazendo o dólar cair e quais as consequências para você, investidor, seja na bolsa ou diretamente no dólar. Mas antes de começar, dá um like. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se e se você é inscrito, cheque se de fato está inscrito, porque o YouTube tem deletado muitas inscrições, aí você volta para o meu canal e comentem, né? Qual a sua visão para o dólar? Você espera uma queda ou uma alta? Eu vou sortear um livro, o mais importante para o investidor, e essa garrafinha da Levante, tá? Para participar, basta comentar. O resultado sai na próxima terça-feira, às 9h30 da noite, no meu Instagram. Então, se você não me segue, aproveite, vou deixar o link do meu Instagram também. E vamos lá, né? O dólar tem apresentado uma baita de uma queda em 2022, e o ponto é, o que está acontecendo, o que esperar e quais as consequências para os nossos investimentos, né? Vou colocar aqui o primeiro gráfico, tá, pessoal? E a gente viu que o dólar chegou a ultrapassar a casa dos 5,60 no início desse ano e aqui nesse momento na casa dos 4,70. Então é uma baita de uma queda. Eu vou mostrar depois o que está acontecendo em relação a outros mercados, né? Vou aproveitar para colocar aqui outros emergentes. Então, se eu colocar contra o peso mexicano, o peso chileno, né, e a moeda da África do Sul, o que a gente vê? O real, né, no nosso caso aqui, é a linha em preto, está apresentando uma queda, né? A gente vê o dólar aqui de 15%, contra os outros países também queda, mas uma queda menor. Então o Brasil está na liderança, né? O real está se apreciando, ganhando valor, o dólar está caindo mais aqui do que qualquer outro lugar em 2022. Então isso aqui de alguma forma é positivo, mas vamos entender os porquês, tá? E esses gráficos aqui, pessoal, como de costume eu deixo no meu canal do Telegram, tá? Então quem quiser, o link está aqui embaixo, também já vai acompanhando os gráficos aí na mão. Mas vamos entender as razões. A primeira razão que vocês têm que entender, né? Por que o dólar está caindo, né? Se é de fato passageiro, e o dólar vai voltar a subir, ou se não, né? Se o dólar tende a continuar em queda, né? E a nossa moeda se apreciando, né? Isso é uma questão de fundamento. E para entender isso, a gente tem que entender de juros. Por quê? A gente viu um movimento de Selic recente, né? Nos últimos anos, Selic chegando a 2%. A nossa taxa básica de juros, né, sempre foi alta, né? Na casa ali dos 14, 15, na média. Que nesse momento, né, em função de tudo que aconteceu, o Banco Central reduziu fortemente a nossa taxa de juros. Tá? Nesse momento, a gente está em alta, né? Então 11,75 e deve continuar subindo, deve terminar o ano aí próximo a 14, 15, dependendo da inflação. Esse é o ponto mais importante. Por quê? Fluxo de dinheiro, fluxo de estrangeiro para a nossa economia, né? Seja para atividade econômica real, seja para juros, né, para títulos de renda fixa, seja para a bolsa. Esse diferencial de juros acaba sendo muito atrativo para o estrangeiro. Tá? Então eu vou colocar esse gráfico aqui, né, vocês verem o que aconteceu. Ficou muito descolado da média, né, a nossa Selic. Quando a gente olha para o que está acontecendo agora, né, então pegar, por exemplo, um título de renda fixa aqui, um pré-fixado, 2031, na média, né, isso significa que na média esse título paga essa taxa. Então aqui a gente está vendo uma taxa acima de 12%. Pouco tempo atrás isso estava abaixo de 8%. O diferencial de juros entre Brasil e as economias desenvolvidas, né, no caso Estados Unidos, voltou a ser grande. Porque pensa em investir no Brasil com uma taxa de juros a 2 contra ficar nos Estados Unidos com uma taxa zerada, o diferencial é muito pequeno, né? E esse diferencial sempre foi bem grande, né? Eu vou mostrar aqui, né, a taxa dos títulos americanos, né, de 10 anos, e o que a gente vê? A gente vê uma alta lá, os juros nos Estados Unidos estão subindo, né? Mas o que significa subir lá? Então, a expectativa, né, que é o que está implícito nesses títulos aqui de 10 anos, estão mostrando que, na média, a taxa está em 2,8. Tá? Então, você começa a comparar uma taxa de 2,8 contra uma taxa acima de 12 aqui no nosso mercado, né, quando a gente fala de títulos de mais longo prazo. Ou seja, um diferencial de 10%. Aí começa a fazer sentido para o estrangeiro vir para cá. Então, o ponto mais importante, né, é o chamado carry trade, né? O diferencial de juros que sempre teve, né, entre as economias emergentes e as desenvolvidas, e principalmente no Brasil, e o Brasil é um emergente atrativo, voltou a acontecer, né? Esse gap abriu novamente. E aí a gente está vendo um fluxo muito grande. É isso aqui que está impulsionando, né, o nosso real, fazendo o dólar cair. Isso aqui, de alguma forma, é estrutural, né? Vamos para o ponto número 2. Por que
a gente tem um juros alto hoje? Por uma questão de inflação. A inflação tem pegado não só aqui no mundo, né? A gente vê a inflação ao produtor na Europa acima de 30%, a inflação ao consumidor nos Estados Unidos e em alguns países da Europa na casa dos 8%, e a nossa inflação por aqui também, né? O IPCA também é alta, né? Ultrapassou aqui os 11% no último dado, relativamente melhor, né? Porque pensar em US e Alemanha com uma inflação a 7, 8 e a gente rodando a 11, no relativo estamos bem. Mas a inflação, né, veio de alguma forma para durar um pouco mais do que o esperado, porque a questão no mundo é oferta, né? Não temos oferta, as commodities estão aí em ascensão em função de vários fatores, né? Desde o Covid até conflitos militares. Então tudo isso acaba impulsionando a inflação e aí as taxas de juros têm que se manter alta, né? Então a gente não tem uma perspectiva de redução nas taxas de juros, né? Aquele movimento que a gente viu lá em 2020. Então isso, né, esse cenário é meio que duradouro e é o cenário, né, de juros alto que a gente sempre teve aqui, né? O fora da curva foi ter um juros a 2, não uma taxa de juros aí acima dos 10%. Pessoal, e para quem gosta de investir em dólar, né, pensando aí um pouco mais no longo prazo, vou deixar 2 relatórios, tá? Da Levante, um falando sobre dividendos em dólares, né? Então das empresas aí que pagam dividendos em dólares, e outro de algumas exportadoras nossas, tá? Então os 2 links com esses relatórios estão aqui embaixo. Terceiro ponto importante, tá? Vou mostrar aqui o dólar, né? O real versus o dólar num movimento mais longo, tá? Então vou pegar aqui 5 anos. O que a gente viu? O dólar aqui na casa dos 3, né? Pouco abaixo dos 3,50. Aí a gente teve esse movimento de forte alta em 2020 aqui, uma porrada, né? E aí a gente vê uma queda agora nesses últimos meses, né? Quando a gente compara com os emergentes, então eu comparei lá no início, né? 2022 está sendo muito bom para o Brasil, mas quando a gente coloca num tempo maior, eu coloquei novamente aqui, né? Peso mexicano, peso chileno, África do Sul e coloquei Rússia, tá? O que a gente vê? Uma alta, então nesse período, né? A alta do dólar aqui de 49%, já chegou a ser quase 80%. No México, né, no peso lá, 9%. No Chile, 25%. África do Sul, 10%. E na Rússia, 43%. Ou seja, mesmo com essa queda forte do dólar aqui, o real depreciou muito mais do que as moedas pares, né? Inclusive mais, né, nesse período de tempo, de 5 anos, do que a Rússia que está em guerra. Então existiu, né, um exagero na nossa moeda aqui. O mercado penalizou demais, né, o Brasil por algum tempo. Os fundamentos não refletiam esse movimento tão negativo que a gente viu. E agora o que está acontecendo? Está fechando esse gap, tá? Então mesmo com todo o cenário adverso que existe aqui, se a nossa moeda aqui converger para a média dos outros países, existe um movimento de apreciação que deve continuar acontecendo ainda, tá? Então não é que está fora, o Brasil está fora, o Brasil estava fora, né? Ele está voltando para a normalidade, mas mesmo depois desse movimento de queda, ele ainda está descolado dos emergentes. E não dá para falar que o Brasil é pior que Chile, México, né? Em questões políticas e outras, né? A África do Sul é um emergente, e quando você pega no relativo, eu vou mostrar aqui, está bem melhor que eles. Bom, e outro ponto, né? O quarto ponto aqui para essa conversa é a questão do relativo, né? Os mercados desenvolvidos, o fluxo de dinheiro, ele não olha para o Brasil com emoção, com paixão, mas sim de uma forma racional e racional no relativo, né? E aí quando você pega os países emergentes, o que você vê, né? Então você vê a Rússia em guerra, a Índia, quando você olha para a bolsa e geral, você vê um país caro, China. Não existe um apetite tão forte, dado todas as restrições que acontecem lá, e o Brasil nesse momento atrativo, assim, principalmente quando você olha para a Bolsa, né? A Bolsa, o Ibovespa, é extremamente atrativo pro gringo, e ainda, né, existe esse fator do dólar, né? Ele olha para cá e fala, ó, o dólar depreciou muito, eu tenho ainda para ganhar, além de ganhar na Bolsa, né, ou em outros mercados, como juros, eu tenho para ganhar no dólar, na moeda. Então, no relativo, o Brasil está muito bem, a gente vem assistindo isso, né? O fluxo gigantesco de dinheiro na nossa bolsa, em ativo direto, né? E também em renda fixa. Então, acho que esses são os principais pontos, né? E aí, dá para pensar no dólar a 4? Dá. Acho que é mais possível agora a gente pensar no dólar a 4 do que voltando para a casa dos 5,50. Por quê? Porque a questão principal é diferencial de juros. Nossa taxa de juros vai continuar subindo e isso vai
ajustar o risco, né, do investidor, mesmo que aconteçam outras coisas, né? O cenário de eleições é tenso, mas já está no preço. Os juros vai compensar tudo isso. Então a gente vai continuar vendo sim uma entrada de fluxo aqui, dado todos esses fatores que eu falei, tá, pessoal? Bom, e como eu falei, né, tem sorteio de livro e garrafinha, tem relatório, né, 2 relatórios que eu deixei para vocês, um de dividendos em dólar, né, para quem quiser focar, o outro também de exportadoras, os 2 links estão aqui embaixo. E todos os gráficos que eu mostrei aqui, né, já deixei no canal do meu Telegram, então quem quiser, é só entrar, o link está aqui embaixo. Se você gostou do vídeo, dá um like, se inscreva no canal e até o próximo.